Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar como fazer o estudo dos sinais de uma função quadrática, de uma função do segundo grau. Estudo do sinal da função f dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Inicialmente, o primeiro passo a ser dado é encontrar os zeros da função. E o que é encontrar os zeros da função? Como a própria palavra diz zeros, nós vamos ter que colocar um zero no lugar de f de x ou do y e resolver essa equação para y igual a zero, para f de x igual a zero. Eu estou igualando a zero, por isso que eu digo que estou encontrando os zeros da função. Então, nessa equação do segundo grau, nós temos o a valendo menos 1, coeficiente de x ao quadrado é menos 1, o b valendo 4 e o c valendo menos 3. Temos o valor de a, de b e de c. Então, nós temos dois caminhos aqui para encontrarmos os zeros dessa função. Ou através da fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, ou por meio da soma e produto. Particularmente, eu acho que esse caso é mais simples a gente resolver pelo método da soma e do produto. E como é isso? Soma é dada pela fórmula S igual menos B sobre A. E como nós temos aqui o B igual a 4, a soma vai ser menos 4 sobre o valor do A, que é menos 1. Menos 4 sobre menos 1, menos por menos vira mais. Então, a soma das duas raízes dessa equação vai ser 4. E o produto é dado pela fórmula P igual a C sobre A. Isso a gente faz tanto lá no nono ano que a gente até já memoriza essas duas formulazinhas aqui. Porque matemática depende da prática. Então, no lugar da letra C, menos 3. No lugar da letra A, menos 1. E menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3. Então, eu preciso encontrar dois números cuja soma seja 4 e o produto seja 3. Se eu somar os dois números, eu encontro 4. Se eu multiplicar os dois números, eu encontro 3. Então, quais números 1 vezes o outro dá 3? 1 e 3, porque 1 vezes 3 dá 3. Olha, produto, conta de vezes. 1 vezes 3, 3. Agora soma, conta de mais. 1 mais 3, 4. Então eu acho que essa regrinha, essa formulazinha, essa maneira de resolver por meio da soma e do produto é bacana. Então agora eu vou montar aqui a minha função, vou colocar essa situação no gráfico. Esse eixo aqui é o eixo do f de x, ou seja, do y, e esse eixo é do x. Por que eu coloquei esse menos 3? Toda hora, sem exceção, esse c da equação aqui, ó, esse número independente aqui é o lugar onde o eixo y é interceptado. Então, aqui ele vai ser interceptado no menos 3. E os zeros da função são exatamente os dois pontos que eu encontrei quando eu substituí o f de x por zero, né? Por isso que a gente diz os zeros da função. Observe que aqui o eixo x corta o eixo y no zero. Por isso que a gente encontrou o valor 1 e 3 quando usou zero para o valor do y, ou seja, do f de x, que é a mesma coisa. Então agora está simples de eu construir a minha parábola passando por esses três pontos. Olha, porque tem que interceptar o eixo y no menos 3 e tem que passar pelos dois pontos que eu encontrei nos zeros da função. Então aqui eu já tenho o gráfico. A partir do gráfico é muito mais simples a gente fazer o estudo dos sinais. Então quando eu tiver a minha função com o y maior que zero, o que quer dizer y maior que zero? Com o eixo y do lado de cima do zero. Olha, o y maior que zero seria aqui 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. Quando isso acontece do lado de cima, o que acontece com o eixo x? Olha na onde chegam as setinhas. Nesse espaço acima de zero, onde o y é maior que zero, ou o f de x é maior que zero, as flechinhas chegaram aí nesse intervalo de 1 a 3, no eixo x. Por isso que eu vou dizer que o y é maior que zero para 1 menor que x, menor que 3, ou seja, no momento que o x está entre o 1 e o 3, ele é maior que o 1, viria aqui o 2, uma infinidade de outros números, e menor que 3.
Então, aqui vai ser uma zona positiva dessa função. Por que positivo? Porque está acima de zero. E tudo que é maior que zero é positivo. E em que momento do eixo x que isso acontece? Acontece no intervalo de 1 a 3. Olha, o x está no intervalo de 1 a 3. Agora, quando o y for igual a zero, a gente já resolveu a equação, olha. E passou por quais pontos? Passou pelo 1 e pelo 3. Então, o x vai ser 1 e o x também vai ser 3 no momento que o y for zero. E quando o y for menor que zero, abaixo do zero, olha que é a zona negativa. As flechinhas estão chegando no y do lado de baixo de zero, onde ele é menor que zero, e tem lá do outro lado também as flechinhas chegando aqui no eixo y do lado de baixo de zero. E essas flechinhas ligadas do mesmo ponto no eixo y e no eixo x chegaram onde? Num espaço, numa área antes do 1, ou seja, onde o x é menor que 1, vamos dizer assim, meio, 0,1, todos os números menores que 1, e também chegou numa zona onde o x é maior que 3. Olha, x maior que 3. Aqui estaria 3,5, 4 e números maiores que 3. Então, essa zona aqui é uma zona negativa para o eixo y, porque ela vai ser do lado de baixo do eixo y, por isso que ela é negativa. Por isso que eu coloquei esse sinalzinho de menos. Em relação ao eixo y, ela é menor que zero, ela é negativa. E em relação ao eixo x, ela está aqui antes do 1, por isso o x menor que 1, e depois do 3, por isso o x maior que 3, ok? Como já fiz uma revisão do conteúdo, vamos agora à resolução de um problema de vestibular. O problema diz: o custo diário de produção de um artigo é C igual a 50 mais 20x mais 0,1x ao quadrado, onde x é a quantidade diária produzida. Cada unidade do produto é vendida por R$ 6,50. Entre que valores deve variar o x para não haver prejuízo? Então, essas funções, tanto a função linear quanto a função quadrática, deve estar ligada a uma situação do dia a dia, deve ser útil em nosso dia a dia em algum momento. E aqui está uma situação em que é aplicada uma função quadrática, uma função do segundo grau, e fazer o estudo dos sinais aqui vai resolver o problema. A princípio, o custo, nós temos aqui 50 mais 2x mais 0,1x ao quadrado. O preço de venda é R$ 6,50. Então, o lucro vai ser o quê? O preço de venda menos o custo, né? O custo de produção. Por quanto foi vendido o produto? Quanto que custou a produção? Isso que determina o lucro. Se sobrar recurso, é lucro. Se faltar recurso, é prejuízo. E essa situação vai ter um determinado momento que vai dar prejuízo e outro determinado momento que vai dar lucro. Então, 6,50 cada unidade vendida, como não sei quantas, multiplico isso por x. E o custo de produção? O custo de produção está aqui, 50 mais 2x mais 0,1x ao quadrado. Resolvendo essa situação, eu vou ter que o lucro vai ser 6,50, né, menos os 50, porque menos por mais é menos 2x, menos 0,1x ao quadrado. Reduzindo os termos semelhantes e organizando, eu vou ter 0,1x ao quadrado, 6,5x menos 2x, 4,5x menos 50. O lucro vai estar determinado por essa equação aqui, por essa função, onde o A dela vale 0,1 negativo, o B vale 4,5 e o C vale menos 50. Agora eu vou achar os zeros dessa função. Nesse caso também eu vou usar a regra da soma e do produto, eu acho mais simples. A soma é menos B sobre A, então vai ser menos 4,5 sobre o A, que vale menos 0,1. Eu vou agora multiplicar isso aqui por 10, só para não trabalhar com número decimal. 0,1 vezes 10 dá 1 inteiro. E aí fica 45 dividido por 1 inteiro, que é 45. Olha, 4,5 vezes 10, 45. E 0,1 vezes 10 dá 1. Menos por menos dá mais. Por isso que chegou em 45. O produto é C sobre A, conforme a gente já viu na revisão. Então, como o C é menos 50 e o A é menos 0,1,
Também aqui eu vou multiplicar por 10 numerador e denominador para não trabalhar com decimal aqui, não ter que fazer a continha e tal. E 50 vezes 10 vai dar 500. 0,1 vezes 10 vai dar 1. Menos por menos vai dar mais. Então vai dar 500. Eu tenho que encontrar dois números cuja soma seja 45 e o produto seja 500. Vamos supor aqui que um deles seja 20. Para chegar a 45, falta 25. E observe que 20 vezes 25 é 500. Não precisa nem multiplicar o 20 pelo 25. Basta lembrar, 2 vezes 25, 50. Como tem um zero aqui, 500. Então, os dois números cuja soma dá 45, olha, 20 mais 25, 45. E o produto dá 500 são esses, 20 e 25. Esses são os zeros da função. Então, vou agora construir um gráfico para expressar melhor essa situação. Nesse gráfico, eu sempre vou observar isso aqui, ó. Esse número é onde o eixo y é interceptado. Então, o eixo y vai ser interceptado no menos 50. Sempre esse termo independente é o lugar onde o eixo y ou o eixo L é interceptado. E os zeros da função, o 20 e o 25, são os outros dois pontos onde o eixo x vai ser interceptado. Então, já sei que a minha parábola vai ser de concavidade voltada para baixo, uma vez que aqui o sinal é negativo, mas também nem precisaria. Como que eu passaria uma parábola aqui de concavidade voltada para cima, né? Não teria jeito. Então, aqui está a minha parábola. Agora, fazendo o estudo do sinal, eu consigo concluir onde está o lucro e onde está o prejuízo. Então, lucro tem que ser algo maior que zero. Então, onde a função está acima de zero, o lucro, né? Lucro acima de zero. Olha, onde ela está com lucro acima de zero, ela está nesse intervalo, do 20 ao 25. Eu vou colocar um sinal de mais para dizer, olha, se eu for no banco, o saldo da minha empresa vai estar positivo, né? Porque aqui nesse espaço houve lucro. Aqui enquanto haveria prejuízo antes de produzir 20 unidades ou então depois de produzir 25 unidades. E o grande barato disso tudo que eu devo produzir para ter lucro entre 20 e 25 unidades. Então não haverá prejuízo quando o L for maior que zero. O L estiver aqui do lado positivo, lógico, né? Quando o lucro for positivo, porque se fosse negativo seria prejuízo. Então não haverá prejuízo aqui, haverá lucro. E assim obtemos que esse lucro ocorre na produção de 20 unidades, ou 21, ou 22, ou 23, ou 24, ou 25 unidades. Se eu produzir menos que isso, o que eu arrecadar não vai dar para pagar o custo de produção. Se eu produzir mais de 25 também, a minha receita vai ser menor que a minha despesa, ou seja, eu vou ter prejuízo. Com isso, olha aí a utilidade do problema, olha aí o barato de se saber fazer o estudo dos sinais. Qual é a melhor produção, quanto que eu produzo em termos de unidade que me dá mais lucro. Então aqui você consegue observar onde está o lucro da empresa na produção desse produto, ok? Espero que você tenha entendido e gostado da videoaula. Em breve, novas videoaulas. Assim, você vai aumentando seu conhecimento na área de matemática. Bons estudos!